Boa noite, Moçambique, boa noite, mundo, boa noite a todos aqueles que nos acompanham a esta hora. Este é a Análise Económica desta quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Cada dia é uma corrida para o final do ano, portanto é uma satisfação enorme poder estar consigo, prezado internauta, nesta caminhada para o término do ano de 2021 e, quiçá, chegarmos juntos ao ano 2022. Nesta noite, portanto, assim que nos acompanha através da nossa plataforma no Facebook, bem como no YouTube, vamos analisar daqui a nada os assuntos, portanto, que elencamos. Uma semana rica de acontecimentos económicos. Temos aqui conosco o Egas, portanto, queria dizer assim, o Elcídio Bachita. Na semana passada eu falei do Egas a referir-me portanto, falei do Elcídio a referir-me ao Egas, hoje estou a falar do Egas a referir-me ao Elcídio Bachita. São aqui os nossos jovens economistas que trazem-nos todas as noites da quarta-feira grandes debates, grande conhecimento sobre a economia. Bachita, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Evaristo. Antes de iniciar a minha intervenção, quero uma vez mais agradecer à FTV pelo convite que me formulou para conversarmos em torno de diversas matérias que dizem respeito à economia nacional, assim como cumprimentar o caro internauta ou telespectador que nos acompanha. Exato. Muito obrigado, portanto, Elcídio Bachita. Hoje vamos já avançar com temas, portanto, de bastante impacto. O Presidente da República esteve no Parlamento ao longo da semana finda e trouxe dados que serão espelho da nossa conversa aqui no Análise Económica. Vamos também abordar o posicionamento da Confederação das Associações Económicas, a CTA, relativamente ao que espera no ano de 2022, no que diz respeito à chegada desta plataforma flutuante Coral Sul, que saiu da Coreia do Sul a caminho de Moçambique. Vamos também, portanto, analisar as perspectivas de riscos de investimento para Moçambique ao longo do próximo ano, que é o ano de 2022. Por enquanto, vamos ao nosso primeiro, portanto, a nossa primeira rubrica desta noite, que é comum para o estimado internauta, que é o nosso Dicionário Económico e Financeiro, que trazemos aqui a terminologia económica e financeira para que cada um de nós possa estar dentro do que se fala. Vamos aí ao Dicionário Económico e Financeiro e voltamos já com o debate do primeiro tema.
Muito bem, depois de termos acompanhado o dicionário econômico e financeiro, em que trazemos as terminologias econômicas e financeiras, um manancial pedagógico para aqueles que nos assistem e querem saber um pouco mais sobre a economia. Aliás, nós temos estado a aprender bastante aqui com estes termos, portanto, econômicos. Alcídio Bachita, vamos ao nosso primeiro tema. Portanto, o Presidente da República deu o seu informe tradicional, anual à Assembleia da República. Vamos tentar aqui conversar em relação àquilo que foram os seus posicionamentos do seu ponto de vista da economia. Portanto, o Presidente da República fechou o seu discurso, Alcídio Bachita, dizendo que num ano em que a única certeza que tínhamos era a incerteza, podemos afirmar com convicção e esperança que o Estado-Geral da Nação é de autossuperação, reversão de tendências negativas e conquista da estabilidade econômica. Peguei 3 assuntos aqui que são interessantes, que podem dizer-nos respeito a nós neste nosso programa, que é incerteza e depois a questão, portanto, da reversão de tendências e também a conquista da estabilidade econômica. Tivemos um discurso que virou-se para a componente econômica, efetivamente. O Presidente da República disse, Alcídio Bachita, que foram implementadas políticas macroeconômicas que permitiram um crescimento de 1,7% do PIB, contra uma cifra negativa de 1,8% em 2020. Esses dados, Alcídio Bachita, estarão a dizer-nos a nós que, economicamente, Moçambique está a recuperar-se? Diríamos que sim, tomando em conta aquilo que foram os acontecimentos que se verificaram no ano de 2020, a economia nacional ficou ou foi severamente afetada pelos efeitos nefastos causados pela Covid-19, caracterizados pelas medidas restritivas levadas a cabo pelo próprio Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, o que, de certa forma, culminou com a queda do nível de produção e produtividade na economia. Portanto, essas medidas restritivas afetaram diversos setores da economia, ou seja, todos os setores da economia, a partir do setor primário, secundário e terciário. É importante salientar que o setor terciário foi o que mais sofreu devido a essas medidas restritivas. O setor terciário registrou um crescimento negativo, ou seja, não registrou nenhum crescimento, e isso causou o encerramento de muitas empresas, muitas pessoas perderam os seus empregos, houve o aumento do desemprego e, consequentemente, aumento da pobreza. Por outro lado, também houve a queda no setor primário, particularmente a atividade agrícola registrou algum decréscimo no que diz respeito ao seu rendimento, a indústria extrativa, também o setor, portanto, secundário foi severamente afetado. Então, esses fatores todos contribuíram naturalmente para a queda daquilo que foi ou era o volume de exportações do nosso país em relação ao exterior, e também causou uma queda significativa naquilo que foi o nível de arrecadação de receitas em moeda externa. Portanto, a economia não registrou algum aumento no que diz respeito ao seu desempenho, isto porque quando olhamos para o crescimento do produto interno bruto, estamos a olhar para o consumo ou o rendimento das famílias, estamos a olhar também para as despesas do próprio Estado, estamos a olhar também para a componente do investimento direto estrangeiro, privado neste caso, estamos a olhar para o investimento do próprio Estado, e também estamos a olhar para aquilo que são as exportações líquidas, que é a diferença entre as exportações e importações. As exportações líquidas foram negativas, isto quer dizer que houve mais importações no nosso país do que exportações. É verdade que isto... Estes dados, Alcídio, poderá haver aqui também um papel
do próprio governo em termos de políticas macroeconómicas para que esta tendência negativa de 2020 não se observasse em 2021 na nossa economia? Sim, eu acredito que sim, o Estado, o governo desempenhou um papel fundamental para a reversão dessas tendências negativas, atendendo e considerando que o governo de Moçambique tomou medidas que permitiram que houvesse alguma contenção do nível de infecções pela Covid-19. Na altura em que houve esta redução do nível de infecções, neste caso pela Covid-19, naturalmente que o Presidente da República relaxou algumas medidas e este relaxamento permitiu que alguns setores da economia voltassem a funcionar, pese embora a meio gás, somente o setor que tem a ver com o turismo de praia e que até agora está a registrar, portanto, este encerramento ou falta de funcionamento. Portanto, as medidas restritivas que foram levadas, ou seja, as medidas de relaxamento que foram aprovadas pelo Presidente da República, permitiram que houvesse alguma relativa recuperação do crescimento da economia nacional em cerca de 1,7%, como resultado de algum desempenho positivo do setor primário, do setor terciário, particularmente as atividades que têm a ver com a hotelaria, turismo e restauração, bem como o próprio setor secundário. Portanto, isto permitiu que houvesse alguma retoma gradual daquilo que é o crescimento da economia nacional. Algumas empresas, particularmente as empresas que têm a ver com o setor terciário, neste caso a restauração, a hotelaria, turismo, a reabertura dos ginásios, a reabertura das escolas, ou aulas semipresenciais. Portanto, estes todos os fatores contribuíram para que houvesse, digamos, alguma recuperação, pese embora de forma tênue do crescimento da economia nacional. Portanto, o Presidente da República, Bashita, fala aqui, portanto, da receita que o Estado conseguiu arrecadar, fala de 217,8 bilhões de meticais, contra, portanto, uma despesa de 249,3 bilhões de meticais, o que corresponde a 67,7% da meta anual. Portanto, e o déficit, este déficit que está aqui, portanto, o déficit foi financiado, foi coberto por recursos internos e externos. Esses dados revelam esta tendência que o governo pretende alcançar de menor dependência externa, ou nem por isso, numa altura em que Moçambique está com um nome um pouco sujo na praça, esta tendência revela algum decréscimo da dependência externa ou não por isso? Eu penso que não. Esta tendência não é uma indicação da redução da dependência externa, mas é uma, digamos, uma informação comparativa em relação àquilo que foi o nível de arrecadação de receitas entre o ano de 2021, assim como o ano de 2020. Se formos a fazer uma comparação, vamos verificar que o nível de arrecadação de receitas no ano de 2020 foi inferior em relação ao nível, portanto, da arrecadação de receitas no ano de 2021. Significa que, em termos do volume de bens e serviços produzidos no país, houve algum aumento comparativamente ao ano anterior. E é verdade que isto também, como de costume, é acompanhado também por um aumento significativo do nível, portanto, da despesa pública, e o que caracteriza, digamos, o orçamento geral do Estado moçambicano é que sempre tem havido esta redução, ou seja, as despesas têm sido
superiores em relação à arrecadação, das receitas. Portanto, sempre tem havido este déficit. O déficit aqui foi de 33, estava aqui a fazer as contas, foi de 32, cerca de 32 bilhões de meticais. Este número, o que é que significa para o nosso país? 32 bilhões, estamos a falar de quase meio bilhão de dólares. Sim, estamos a falar de quase meio bilhão de dólares. É um valor significativo, mas é importante salientar que, de facto, quando formos a fazer uma comparação com os anos anteriores, podemos notar que está-se a registrar alguma dependência, significa que, aliás, está-se a registrar alguma redução, portanto, naquilo que é a dependência do país em relação ao financiamento externo, e isso é positivo na minha perspectiva, mas há uma necessidade de o Estado continuar a envidar esforços de modo a reduzir na totalidade a dependência em relação ao orçamento geral do Estado moçambicano. Significa que Moçambique tem que continuar a adotar políticas macroeconômicas, quer sejam fiscais bem como monetárias, de modo a aumentar o volume de arrecadação de receitas para permitir que este desequilíbrio ou este déficit que tem se verificado a nível do orçamento geral do Estado seja colmatado. Agora, para colmatar esse déficit, naturalmente que o Estado deve tomar medidas como, por exemplo, políticas para atração de maior investimento, quer seja doméstico e externo, neste caso investimento direto estrangeiro, privado, ou bem como público, para permitir que o mesmo Estado consiga arrecadar uma maior margem de receitas para financiar aquilo que são as suas necessidades, para financiar aquilo que são as suas atividades, bem como para fazer face àquilo que é o funcionamento, portanto, do próprio aparelho do Estado, e também colocar uma responsabilidade por parte do setor empresarial do Estado, no sentido de tornar este mesmo setor cada vez mais produtivo, rentável e sustentável a médio e longo prazo, de modo a permitir que o mesmo Estado consiga ir buscar dinheiro nessas empresas públicas para financiar o funcionamento da economia do nosso país. Muito bem. O Presidente da República traz aqui um dado interessante que não podemos deixar de focar, é que Moçambique importou cerca de 3,3, gastou cerca de 3,3 bilhões de dólares em importações e exportou 2,4 bilhões de dólares. Temos aqui uma diferença de 900 milhões de dólares e o Presidente justifica o fato devido à pandemia da Covid-19. Quando é que Moçambique poderá chegar ao nível de equilibrar a balança comercial? Bem, eu penso que o Presidente da República pode estar um pouco equivocado, tomando em consideração que, historicamente, a balança de pagamentos do nosso país é deficitária desde o tempo, a altura em que Moçambique tornou-se independente. Foram tomadas várias medidas com vista a recuperar economicamente Moçambique, e estas medidas não surtiram efeitos desejados no que diz respeito ao aumento de volume de produção e produtividade na economia. O Moçambique aderiu às instituições de Bretton Woods em 1984, particularmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, com vista a ter alguma assistência técnica, bem como financeira, para a recuperação da economia. E essa recuperação da economia incluía efetivamente um aumento massivo no volume de produção para exportar mais e
importar menos. Mas o que se notou ou o que se verificou é que mesmo com, digamos, os esforços do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, a tendência ou o déficit comercial, neste caso, verificou-se. Houve sempre um desequilíbrio na balança de pagamentos. Eu penso que esta justificação do Presidente da República pode não ser uma justificação plausível. Qual seria o real problema neste caso? Em poucos segundos vamos já ao nosso intervalo. Sim, o real problema é a alta dependência da nossa economia em relação ao setor primário. A nossa economia está mais focada para o investimento na agricultura, mineração, negligenciando outros setores-chave da economia que poderiam galvanizar o crescimento da própria economia, particularmente o setor terciário, que é o setor, não diria que é o setor mais importante, mas sim é o setor que merece maior atenção e é o setor que poderá ou deve galvanizar o crescimento e o desenvolvimento de todos os outros setores da economia, onde encontramos o setor da educação e saúde. Essas atividades ou esses setores são importantes, portanto, para o desenvolvimento das economias. Muito obrigado, portanto, Elcídio Bachita, por esta eloquência em relação a este posicionamento do Presidente da República. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e com ele vamos saber como é que os mercados internacionais acordaram num dia muito bom para as praças europeias, as praças ocidentais, com a Ásia a não conseguir absorver, a ter dados, portanto, negativos. Vamos saber como é que será o preço do petróleo para a entrega em março de 2022. Vamos ao radar econômico e regressamos já, depois do intervalo.
todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós. Venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do nosso, portanto, análise econômica do nosso programa de hoje. Estamos a analisar os fatos que aconteceram ao longo desta semana. Falamos no nosso primeiro tema sobre o Presidente da República, Filipe Nyusi, esteve no Parlamento e abordou, portanto, aqui alguns aspectos relacionados com a economia nacional. No nosso segundo tema para esta noite vamos abordar as vantagens que a CTA alega que terá com a chegada da plataforma, assim que é, Coral Sul, e a CTA diz que pretende, com esta chegada da plataforma, poder que esta chegada venha dinamizar os seus negócios. Elcídio Bachita, a CTA, portanto, congrega os empresários do ramo, portanto, de vários ramos, e, portanto, diz que espera que haja esta nova página para a economia nacional. Numa altura em que debate-se o fato de que as empresas nacionais não têm punho para poderem, portanto, lucrar com os megaprojetos devido à sua incapacidade técnica, devido à sua incapacidade em termos de recursos humanos. Que ganhos, que benefícios acha que a CTA pode ter com a chegada desta plataforma e o início da exploração do gás, os empresários nacionais? Sim, o início da exploração de gás natural na bacia do Rovuma no próximo ano vai indubitavelmente beneficiar de forma particular o setor privado representado pela própria Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, na medida em que este setor vai beneficiar-se de alguns pequenos projetos que poderão ser financiados pela empresa que vai explorar o gás natural na bacia do Rovuma, mas por outro lado a CTA, o setor privado, vai beneficiar-se de assinatura de alguns contratos de prestação de serviços junto à multinacional que vai explorar o gás natural na bacia do Rovuma, bem como contratos que têm a ver com a compra e venda de diversos tipos de bens à empresa que vai explorar o gás natural. Naturalmente que isso vai permitir que o setor privado, as empresas que vão prestar
serviços ou vão assinar contratos com a multinacional que vai explorar e produzir o gás natural na bacia do Rovuma, no próximo ano possa ter algum rendimento ou ter dinheiro para desenvolver as suas atividades. Portanto, as empresas privadas nacionais vão subcontratar trabalhadores, ou seja, trabalhadores que serão contratados pelo setor privado nacional para prestar serviços à multinacional N, que vai encabeçar o projeto de exploração e produção de gás natural no próximo ano. Isto naturalmente que vai beneficiar de certa forma as próprias pequenas, médias empresas, assim como grandes empresas privadas do nosso país. Isso vai permitir que desenvolvam ou aumentem, melhoram o escopo das suas atividades. Agora, no que diz respeito à componente da qualidade de mão de obra, há uma necessidade, de facto, de o setor privado melhorar aquilo que é o desempenho da sua mão de obra, o know-how, mas isso, tal como estávamos a falar, não vai depender somente do próprio setor privado. O ramo ou a educação tem um papel fundamental a jogar no sentido de melhorar a qualidade de mão de obra nacional. As nossas instituições do ensino técnico profissional, as nossas universidades devem formar quadros técnicos capazes de competir com os quadros ou as pessoas que vêm do exterior para prestar atividades ou prestar serviços no que diz respeito à exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Portanto, este é um desafio, naturalmente, que não vai ser resolvido ou ser melhorado a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. De facto, Moçambique ou as empresas privadas nacionais perdem muito, os moçambicanos perdem muito porque não têm capacidade técnica, não têm um know-how suficiente que possa fazer face àquilo que são as exigências das multinacionais para a exploração de gás natural. Muito bem, continuando com o seu vídeo de pensamento, esta previsão da CTE não estará a ser muito otimista, tendo em conta que existem cenários que estão, portanto, ainda não resolvidos. Estamos a falar da situação da estabilidade política, militar, estamos a falar da questão dos países ocidentais que supostamente haveriam de comprar este gás, estarem já numa tendência de utilização de energias renováveis e estarem a abrir mão das energias, portanto, fósseis, de fontes fósseis. Não estaria a haver aqui um otimismo exagerado por parte da CTE? Bem, eu penso que não está a haver um otimismo exagerado, nem considerando que estes países ocidentais que se opõem, portanto, à exploração de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, bem como o gás natural, continuam a depender de gás natural para, digamos, alimentar as suas indústrias, e o gás natural é um recurso energético, é um combustível menos poluente em relação
ao carvão mineral. E existem vários países do mundo, não somente países da Europa, ou particularmente os países da Europa ocidental, mas no continente asiático existem países como a Índia e a China que precisam muito de gás natural para o desenvolvimento industrial, para a geração de energia. E, por outro lado, os Estados Unidos da América, próximo ano, irão aumentar, neste caso, o volume de produção de gás natural. Significa que, pese embora estejam a se verificar estas oposições ou manifestações contra o avanço dos projetos de gás natural em Moçambique, este recurso mineral ainda vai ter uma maior procura, uma maior demanda no mercado internacional por causa do papel que desempenha particularmente para as economias mais avançadas. Países como a Alemanha, por exemplo, têm contratos de compra e venda através de transporte de gás natural a partir da Rússia, através, neste caso, dos gasodutos. Portanto, se a Rússia, por exemplo, ou se a Alemanha decide que já não quer comprar mais o gás natural da Rússia, como é que vai fazer face àquilo que são os efeitos climáticos, ou seja, as estações do ano, particularmente o frio, isto porque para amenizar ou para diminuir os efeitos nefastos das baixas temperaturas, a Alemanha tem que receber o gás natural vindo da Rússia para aquecer as habitações das pessoas, para funcionamento do setor industrial. Portanto, pese embora isto ou estas manifestações estejam a se registrar, eu penso que o gás natural nos próximos 15, 20, assim como 30 anos, portanto, vai continuar a ser usado como um recurso viável para o desenvolvimento das economias, para o desenvolvimento industrial. E acredito que o gás natural a ser produzido e exportado a partir de Moçambique vai ter mercado. É verdade que em termos de preços, por causa destas manifestações, poderá se registrar alguma queda do preço, portanto, de gás natural, mas em termos de mercado eu penso que o país vai ter compradores no exterior do seu gás natural. O CTA tem, portanto, outras reservas em relação, portanto, à questão ele fala do índice de robustez empresarial, que teve uma tendência volátil devido à situação em Cabo Delgado. Abordou aqui a questão do encerramento de cerca de mais de 400 empresas, e das quais 39 tinham pagamentos pendentes, com esta situação toda da Total. E, mesmo assim, próximo ano, a CTA quer lançar um documento que vai passar a ser mensal sobre o conteúdo local. Portanto, o conteúdo local que vai ser, portanto, um documento que vai recorrer a inquéritos aos empresários para abordar sobre o volume de negócios de aquisições de bens e serviços localmente, volume de importação de bens e serviços, volume total de aquisições de bens e serviços, bem como sobre a política de contratação de mão de obra nacional e estrangeira. Estará a CTA a preparar-se, efetivamente, para este boom que vai trazer a exploração de gás em Moçambique? Eu penso que sim. Eu penso que este é um bom sinal do nosso empresariado. É um bom sinal, sim. O índice de robustez empresarial este ano, de facto, registrou uma queda de cerca de 11% como corolário, como resultado da intensificação dos ataques terroristas
na província de Cabo Delgado, que culminaram, por exemplo, com o abandono por parte da Total no que diz respeito ao projeto de produção de gás natural. Mas, por outro lado, o índice de robustez empresarial ficou afetado por causa da recente subida dos preços de petróleo no mercado internacional, que ditou o aumento do preço dos combustíveis a nível nacional. Portanto, isto deteriorou. E encadeia alguns produtos, algumas matérias-primas. Exatamente, afetou a área de transporte e também afetou, portanto, a área de distribuição e comercialização de diversos tipos de bens, quer seja agrícolas e não agrícolas. Agora, próximo ano, a CTA, portanto, pretende fazer uma publicação daquilo que é o conteúdo local. De fato, o conteúdo local deve ou vai desempenhar um papel importante, que é para avaliar até que ponto os projetos de gás natural em Moçambique, não só projetos de gás natural, mas sim os recursos naturais que são explorados no país, até que ponto estes recursos beneficiam a população local, quais são os investimentos, por exemplo, que estão a ser feitos pelas nacionais, ou pelas multinacionais, queria dizer, bem como pelo próprio Estado, para melhorar a qualidade de vida das pessoas ou das populações abrangidas pelos projetos de gás natural, assim como avaliar quais são os investimentos que estão a ser feitos por estas multinacionais para o benefício daquelas regiões ou daquela região para o desenvolvimento econômico de forma particular das mesmas regiões, neste caso de exploração de gás natural, que é a província de Cabo Delgado. Exato, são aqui tanto vaticínios do Lucídio Bachita, numa altura em que já esgotamos os argumentos para o nosso segundo tema por hoje, porque ao longo do próximo ano, como a perspectiva da CTA, vamos acompanhar qual terá sido, portanto, quais serão tidos os resultados desta chegada, que esperamos que após ocorrer possa também ser um elemento que vai melhorar a vida dos moçambicanos através, portanto, das mais-valias que ele traz. Vamos ao nosso intervalo, o nosso segundo intervalo, e antes do intervalo vamos acompanhar o que é que se fala em relação à economia internacional. Portanto, o destaque para nós é, portanto, o fato de que a agência de notação financeira ter baixado a análise do crescimento da economia da África do Sul, bem como o fato de que, ao nível dos Estados Unidos da América, que são a maior economia mundial, estarem a ocorrer alguns elementos que trazem à tona a discussão sobre o papel do governo nas políticas de Joe Biden para este país. Vamos ao intervalo com ele, a nossa, portanto, rubrica de imprensa internacional, e regressamos daqui a pouco com o terceiro tema para esta noite. Até já. Fórum Econômico Mundial, que estava previsto para ocorrer entre 17 a 21 de janeiro de 2022 em Davos, na Suíça, foi adiado devido à variante Omicron da Covid-19, anunciaram os organizadores do evento. O evento anual, que reúne representantes de negócios, da política e da diplomacia de todo o mundo, também foi cancelado neste ano devido à pandemia. A organização decidiu organizar sessões virtuais com o título O Estado do Mundo, que devem permitir formular soluções para problemas mais urgentes do planeta. Em 2020, o Produto Interno Bruto da União Europeia encolheu para 13,4 bilhões de euros por causa do impacto da crise pandémica.
Num só ano, a economia sofreu uma queda de 5,9% devido à Covid-19, registrando a primeira queda desde o ano de 2009, em cerca de 4,3% negativo. Porém, o impacto não foi igual em todos os Estados-membros e ditou mexidas no peso de cada país face ao PIB europeu. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou uma mudança drástica de rumo que coloca fim a um longo período de estímulos ao crescimento econômico do país, com repercussões mundiais após quase 2 anos de esforços extraordinários para cuidar da economia e menos as consequências da pandemia. A instituição encerrará em março o programa de compras de títulos em curso desde o ano da crise sanitária, abrindo caminho para 3 aumentos de 0,25% ponto percentual nas taxas de juros até ao fim de 2022, de forma a acabar com as políticas implementadas no período. De acordo com o último relatório publicado hoje, a atividade econômica do gigante asiático sofreu uma forte recuperação no primeiro semestre de 2021, mas arrefeceu rapidamente no segundo semestre do ano. O PIB da China abrandou no terceiro trimestre, de acordo com os dados oficiais, crescendo 4,9% após avanços de 18,3% e 7,9% nos 2 primeiros trimestres de 2021. Em sua edição de dezembro, o Boletim Macroeconômico do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas observa que 2022 será um ano desafiador diante da atividade perdendo tração, juros e taxas de câmbio pesando contra a recuperação e incertezas decorrentes da eleição e do cenário internacional. Ainda para o ano 2022, a expectativa do FGV é que a economia cresça 0,6% no quarto trimestre, ante o trimestre imediatamente anterior, com a retomada gradual do setor de serviços, mas com a indústria ainda com dificuldades. Em comunicado, a Fitch diz que a mudança reflete a recuperação econômica mais rápida do que o esperado. O desempenho fiscal surpreendentemente forte neste ano e melhorias significativas nas principais métricas de crédito baseadas no PIB, diz a agência. A recuperação está em andamento e o PIB agora parece em vias de retornar aos níveis pré-pandêmicos durante 2022, apesar de uma contração trimestral de 1,5% no terceiro trimestre de 2021, parcialmente desencadeada por violentos distúrbios em julho que ocorreram na África do Sul, segundo aponta. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção.
juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Regressamos ao nosso análise econômica desta noite, dia 22 de dezembro de 2021. Portanto, conforme temos estado a dizer, estamos a passos galopantes para o ano 2022. E é justamente ao ano 2022 que o nosso tema vai chegar neste momento. Ercídio Bachita, estamos, portanto, a caminhar para o ano 2022. Já fizemos aqui um balanço prévio, o Presidente da República fez um balanço prévio. Nós vamos fazendo as contas da vida em relação àquilo que foi 2021, cada um na sua casa, do ponto de vista da macro, da microeconomia. Para aquilo que esperamos em 2022, quais serão as grandes oportunidades do ponto de vista econômico que o país pode abraçar no ano 2022 e quais poderão ser as grandes ameaças para este ano? O ano 2022, no diz respeito às oportunidades, eu penso que é o ano que a economia poderá registrar um crescimento um pouco impetuoso, tendo em conta que a breve trecho poderá chegar à plataforma flutuante que vai viabilizar o projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma e provavelmente poderá se iniciar a exportação deste recurso a partir do segundo semestre do próximo
ano. Isso vai permitir que haja, digamos, alguma redução naquilo que diz respeito ao desequilíbrio da balança de pagamentos e vai permitir também um maior encaixe de divisas em moeda externa a favor de Moçambique. Isto poderá garantir uma maior estabilidade do metical em relação ao dólar dos Estados Unidos. Tanto o projeto de gás natural na bacia do Rovuma vai absorver alguma mão de obra nacional. Isto vai naturalmente permitir que haja alguma redução do índice de desemprego e, por outro lado, este projeto de gás natural vai permitir que haja alguma diversificação, portanto, da matriz das exportações do nosso país. Portanto, poderá se registrar alguma estabilidade econômica a partir do próximo ano. Agora, no que diz respeito aos riscos, é verdade que os riscos sempre vão prevalecer, atendendo e considerando aquilo que tem sido os recentes acontecimentos no que diz respeito ao comportamento, portanto, da Covid-19. A quarta vaga acaba de iniciar e não sabemos naturalmente o que irá acontecer no próximo trimestre, do próximo ano, neste caso, nos primeiros meses do próximo ano, se os números de infecções continuarem a crescer. O Presidente da República poderá tomar medidas restritivas com vista a reduzir, portanto, o nível de infecções. E estas medidas restritivas poderão causar alguma queda do nível de crescimento de alguns setores da economia nacional, particularmente o setor terciário. Tem a ver com a hotelaria, turismo, restauração. Portanto, as praias continuam encerradas, mas também poderá se registrar, por exemplo, o encerramento dos ginásios, dos teatros, cinemas. Portanto, isso tudo faz parte do setor terciário, mas por outro lado a questão do terrorismo constitui alguma preocupação, isto porque só para olhar para aquilo que é o projeto de exploração de gás natural a ser liderado pela Total, portanto a Total teve que paralisar as atividades de exploração de gás natural na bacia do Rovuma por causa do terrorismo. Significa que o avanço do terrorismo agora no Niassa estão lá os terroristas, portanto isto tudo cria algum medo por parte dos investidores. Se a Total, a par da ENE, iniciasse as atividades de extração e produção de gás natural a partir do próximo ano, eu penso que Moçambique poderia registrar um crescimento de acima de 9% a partir do próximo ano, porque poderia arrecadar qualquer coisa como mais de 500 milhões de dólares americanos em receitas, mas isto não se irá verificar por causa desta situação do terrorismo que tende a se alastrar para outras zonas do país. Portanto, o terrorismo é uma situação preocupante que deve se encontrar mecanismos com vista a conter esta onda de terrorismo para poder-se atrair mais investimento direto estrangeiro para o país,
de modo a que se possa verificar uma maior diversificação da economia, de modo que se possa reduzir o nível de desemprego, o nível da pobreza em Moçambique. Portanto, os riscos prevalecem, mas penso que o próximo ano vai ser um ano em que vai se verificar alguma retoma daquilo, ou seja, o crescimento da economia nacional no próximo ano poderá ser superior em relação àquilo que se registra ou vai se registrar até o dia 31 de dezembro deste ano. Grande parte dos países, portanto, africanos, alguns um pouco mais desenvolvidos, África do Sul, os países do Maghreb, Marrocos, Argélia, Egito, estão a investir muito na questão do trabalho, do teletrabalho, tanto trabalho em casa e os riscos, para diminuir os riscos de contaminação da Covid-19. E Moçambique tentou simular este mecanismo. Acha que em 2022 seria útil o governo, o Estado moçambicano, apostar neste tipo de teletrabalho e de que forma poderá, se apostar, trazer algum benefício para o Estado? Sim, o teletrabalho, numa altura em que o mundo debate-se com problemas da Covid-19, eu penso que nosso país poderia desempenhar um papel fundamental para reduzir o nível de infecções, mas é importante salientar que existem algumas empresas, ou particularmente o setor privado, que já está a implementar ou já está a adotar o teletrabalho, aquilo que os ingleses chamam de work from home. Portanto, é verdade que em Moçambique esta forma de trabalhar ainda não foi massificada comparando com os países mais avançados em termos de tecnologias de informação, mas de facto há uma necessidade de o Estado informatizar a administração pública, há uma necessidade de o Estado investir mais nas tecnologias de informação, de modo a permitir que os trabalhadores ou os funcionários, ao invés de se deslocarem para o serviço, possam fazer as suas atividades ou fazer os seus trabalhos sem necessariamente terem que se fazer presentes fisicamente no local de trabalho. Agora, isto é um grande desafio e para isso se materializar, naturalmente que é preciso que se faça algum investimento, e a vantagem de teletrabalho é que acaba sendo, digamos, mais barato, mais eficiente, portanto, poupa-se o papel, os trabalhadores não precisam, por exemplo, deslocar-se das suas residências para o seu local de trabalho, portanto, poupam dinheiro com combustível. Eu penso que este é um desafio que o Estado deve fazer uma reflexão sobre ele e apostar também no investimento no teletrabalho, não só para períodos ou momentos de pandemias como a Covid-19. 30 segundos, Bachita. Sim, não só em momentos de pandemia como a Covid-19, assim como para interagir com o exterior, para reuniões, para não haver necessidade de, por exemplo, os investidores ou os doadores terem que se deslocar dos seus países para Moçambique para se reunirem no sentido de assinarem contratos ou tomarem certas decisões para o bem, portanto, do funcionamento ou desenvolvimento de Moçambique. Muito obrigado, Elcídio Bachita. Agradecemos a sua presença nesta noite para podermos
abordar estes assuntos. Gostaríamos que pudesse despedir-se dos nossos internautas. Aos internautas quero desejar um próspero, ou seja, um feliz Natal e provavelmente um próspero Ano Novo, e que durante o Natal não haja excessos, estejamos todos serenos e nos previnamos, portanto, da Covid-19, isto porque a mesma é uma realidade e está a matar em Moçambique. Está aí lançado o reto pelo nosso comentador residente aqui, Alcídio Bachita, e nós também juntamos-nos a este coro, portanto, para também desejar a si, prezado internauta, um feliz, portanto, Dia da Família, Feliz Natal para os cristãos. Nós continuaremos, portanto, ainda este ano, vamos ter o nosso análise econômica na próxima semana, portanto, é lá onde vamos desejar-nos as boas saídas e as boas entradas, e oxalá que possamos também estar consigo aqui, portanto, Alcídio Bachita, para juntos podermos desejar aos nossos internautas. Prezado internauta, prezado amigo, foi um prazer imenso estar consigo esta noite do dia 22. Vamos, portanto, encerrar a nossa análise econômica com a expectativa de que da próxima estaremos juntos e vamos analisar muito e muito sobre a economia nacional. Bom descanso, boa noite.